Fala André, tudo bem? Beleza? Eu quis gravar esse vídeo aqui para te mostrar o que eu fiz essa semana aí, o que eu caminhei na busca pela nova marca aí. Eu comecei, né, procurando uns similares aí, mas conforme a gente tinha conversado até, eu já percebi de cara que esse projeto era bastante disruptivo e a gente não ia encontrar similares fácil. Então eu fui aí por um caminho de alguma coisa de consórcio para ver como é que os grupos representavam o consórcio e também algo de buscadores e agregadores de ofertas e ferramentas do tipo que talvez fossem um outro caminho. Então eu vou te mostrando aqui aos poucos a evolução das coisas e depois você me manda o feedback, a gente se fala e tal. Como eu te expliquei, aqui o que eu procurei para ver qual era a linguagem que se usava, que tipo de visual, que tipo de ícone se usava para definir consórcio e tal. E eu acabei percebendo que praticamente não existe, não há um consenso de um tipo de ícone, de um tipo de ilustração que represente consórcio, o que nos deixa com um campo bem aberto aí. E eu vou explicar à frente o porquê das minhas decisões. A coisa mais parecida com uma representação simbólica do que seria um consórcio seria esse grupinho de pessoas com essas setinhas, no caso representado aqui em vermelho. Mas ainda assim eu acho que é muito pouco e eu tenho muito essa ideia. Se é para representar coisas que vão deixar na dúvida, é melhor ser abstrato de uma vez, sabe? E fazer uma coisa interessante sendo abstrato. Olhando aqui também tem a rodinha do sorteio aqui que o Magazine Luiza usa, mas eu acho que isso é uma coisa antiga. Ah, os consórcios devem ser cada vez mais online e isso não deve mais ocorrer. Então, se amarrar uma representação dessa é, é, sobre esse aspecto, sobre a minha visão, acho que não faz sentido não. Então é por isso que daí para frente eu vou mostrar o caminho que eu fui. A primeira coisa eu comecei a pensar numa marca horizontal, porque você tinha me mostrado como você está imaginando a ferramenta e a gente tem um espaço basicamente grande horizontal, mas não vertical. Então eu já parto do princípio que não vou ficar perdendo tempo criando uma marca quadrada demais ou uma marca paisagem muito larga ou uma marca retrato que no fim na aplicação não vai ficar boa. Então a gente está pensando numa aplicação mobile pra caramba, uma aplicação responsiva e tal. Então a minha ideia é criar um ícone poderoso com uma tipografia legal para depois esse ícone ser usado em ícones do aplicativo, ser usado e ser distorcido para criar outros ícones, animações e etc e tal. E ser a base da nossa identidade, né? Um ícone forte. Então eu vi as respostas suas lá e vi que você gosta de tanto dessa solução com um ícone forte e uma tipografia ou algo embutido na tipografia. Essa segunda opção eu ainda não fiz nada, acho bom, acho legal, mas eu só não fiz nada ainda nesse sentido porque eu não achei um tipo de representação, de imagem que eu podia brincar com as palavras, com as letras da palavra contemplei. Mas não deixei de procurar isso não. Eu ainda tenho pensado nisso. Todo dia, uma hora pode ser que eu encontre uma saída. Te apresento a ideia que eu tive foi eu partir das letras mesmo. Eu pensei na letra C e olhando para todo tipo de famílias que a gente conhece, estilos, eu encontrei uma coisa comum nas letras C, que são os dois círculos que compõem cada letra. São dois círculos iguais e um pouquinho afastados, e de forma geral, mesmo com leves distorções, toda letra é baseada nesse esqueleto, tá? Então, a partir daí eu comecei a usar esses dois círculos, seja dessa forma assim, verticalmente um em cima do outro, seja girado a 90 graus e eles de lado, para procurar um ícone
que fosse interessante para nós, dentro do nosso conceito. Essa primeira ideia é a mais simples, não tem nada resolvido nela ainda, mas eu quis colocar para te mostrar que era um outro caminho. Ah, Nesse caso, eu imaginei o C como algo como um alvo e o corte do C seria algo como uma seta, mas ao mesmo tempo seria um card com informações, seriam informações do consórcio específico, seria algo referindo a encontrar uma oferta legal e tal. Não está terminado, falta muita coisa, mas é uma ideia que eu não trabalhei muito, mas que eu achei que podia dar alguma coisa e poderia ser interessante. Ao mesmo tempo que é um alvo, acaba virando um C aí pela inserção do card em cima, né? Depois eu comecei para as ideias que eu achei que funcionam mais, que já estão mais bem encaminhadas. Dentro daqueles mesmos dois círculos, eu fui criando algumas distorções e tal, e eu terminei numa forma maior que é quase um retângulo arredondado. E eu coloquei a exclamação dentro, porque na minha cabeça, quando eu comecei a rabiscar isso tudo, me vinha muito o consórcio, uma simbologia do momento de você ser contemplado. Então, uma comemoração que podia ser expressa tanto com uma exclamação quanto com aqueles papeizinhos picados, coisas que chamassem a atenção de um estouro, de um momento de comemoração. Então, eu brinquei um pouquinho com isso, testei algumas coisas e eu achei que a exclamação ficou legal. Integrando com o C aí, formando um C diferente, poderia ser um caminho que a gente podia seguir. Depois eu voltei àquele conceito de algo cortando C, que seria uma seta, algo movendo em frente. Seria mais abstrato conceitualmente, mas o que eu procurei fazendo isso foi deixar um espaço entre a seta e a forma, criando um C, para a gente trabalhar esse espaço depois com uma marca mais mutante. E aí eu te mostro aqui um exemplo de uso, que essa marca, a gente poderia fazer um GIF, coisas assim que elementos iam trocar dentro desse invólucro. Então a gente não só teria um ícone forte sem nada, como a gente teria um ícone que seria um amarrador de outras ideias legais que podiam entrar dentro dele, né? Já pensando numa identidade. Eles estão todos em preto, eu não cheguei a colocar cor aí, nem cheguei ao ponto de colocar muita tipografia, porque eu acho que a gente precisa, tendo o ícone, aí eu tenho certeza que eu vou encontrar combinações legais. Na terceira ideia, eu coloquei isso. Ela é até muito diferente do tudo que eu falei, mas eu coloquei porque eu achei que podia ser um caminho interessante. Ah, é, uma, uma, uma marca só baseada em tipografia e alguns elementos, e algo mais popular com aquela ideia de escrita de cartaz de rua, algo mais gritante assim e tal, que ficaria legal em contraste com a UI toda geométrica e toda bem trabalhada com tipografia e ilustrações em vetor e texturas geométricas e tal, ficaria legal alguma coisa manual assim em cima, seria um contraste legal. Mas não sei, não é algo que eu caminhei muito. É uma ideia que eu tive e achei que seria legal te mostrar. Às vezes vocês conseguem ter mais ideias em cima disso. E aí, eu fui tentando limpar aquelas primeiras ideias, baseado nos dois círculos, na construção dos dois círculos. Eu cheguei a um mais simples, um C bem simplificado, que depois evoluiu para essa ideia das setas, que eu testei, que aqui eu te apresento a seta no fim do C, mas também tem um caso em que a gente usa o C e justo na abertura dele eu faço duas setas se encontrando. Eu até não coloquei aqui, mas dá para você entender. Seria uma coisa de como encontrei uma oferta ou teve um ciclo completo e no fim as coisas estão se encontrando, algo conceitual, né, mais abstrato nessa linha, tá? Bom, eu acho que foram 5 opções que eu coloquei.
daqui pra frente eu vou mostrar um pouquinho de cor. E vocês dêem uma olhada aí se vocês gostarem mais de um caminho ou de outro. Se não gostar de nada, se achar que temos que ir por um outro lado, me dê uma força, se tiver uma indicação de conceito que seria legal explorar. E é isso, eu vou mandar essa apresentação também em PDF para vocês terem aí fácil, beleza? Aqui eu fiz um teste só para você entender que é o ícone, mas uma hora vai entrar uma tipografia interessante ao lado. Nesse caso, essa tipografia conversa um pouco com a minha ideia, porque eu acho que a gente vai ter que usar algo um pouco condensado, umas fontes mais altas do que largas, porque o nome Contemplay é bem grande e eu não quero que ele tome um espaço abissal aí, tá? E até acho que esse desenho da fonte talvez não seja o melhor, porque ele não combina completamente com o estilo de traço ali, mas como não é algo pronto, eu só queria colocar para vocês verem como é que fica o resultado de um ícone desse composto com uma tipografia. Ele fica bem feitinho e a ideia é colocar ele justamente ao lado assim horizontal para ele se encaixar legal no site. E aqui, para finalizar, eu sugeri algumas cores de coisas que eu procurei, nada de similar, nada nesse campo. Cores que eu procurei que eu achei que estariam nesse universo e criariam uma plataforma legal. E eu vi que você não queria nada muito relacionado a laranja ou a vermelho, a rosa, se não me engano. Então eu fui mais na linha do azul, roxo, alguma coisa escura. Isso ajudaria muito. Se você ou se quiser conversar com mais alguém, pudesse indicar algum caminho de cores, porque isso invariavelmente é muito pessoal, né, é muito gosto. Claro que tem cores que vão completamente contra, mas ainda assim posso te dizer que até com uma cor estranha dá para fazer um bom trabalho. Cores hoje já não são mais aquela coisa de uma cor significar tal coisa, isso é uma coisa antiga, quando as pessoas tinham mais dificuldade de utilizarem cores e elas tinham que usar muito bem pensado. Hoje em dia se usa cor em todo lugar, de todo jeito, então acho que até se você quisesse fazer preto e branco, eu te garanto que a gente fazia uma identidade legal, sem problemas. Então cor é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito de feeling. Dá uma olhada, dá uma pensada. Tô aberto aí pra gente conversar, tá bom? Eu tô te mandando esse vídeo e tô te mandando a apresentação em PDF e nos falamos depois. Valeu, um abraço.